Você está assistindo aqui pela TV Galega a Imagem da Cidade Mesa de Bar, programa que traz o blumenauense para contar a respeito de sua vida e sua atividade. O blumenauense de hoje é oriundo do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, torcedor do Grêmio, remador, qual era o partido? GPA. Ganhou algum? Eu fui bom remador? Eu fui vice-campeão gaúcho em 3 categorias. Olha. Era o 8, o 4 com e o double, como a gente chamava. Né? 8 sem e 8 com patrão. 8 com. 8 naquela época só tinha com patrão, porque é um barco ter, muito grande. Muito o 4 sim, o 4 e o 2 tinha com ou sem. Né? Uhum. Então foi. Então tem as medalhas em casa guardadas. Tenho ainda, sim. Infelizmente não cheguei a ser campeão do estado, não, mas isso eu tenho 3 medalhas. Beleza, parabéns. Isso aí. Agora, você na Alemanha você foi pela Hering também? Foi, né? Exatamente, fui pela Hering. A Hering tinha. Foi tomar conta do escritório lá, né? Era em Colônia. Era em Colônia. Então era um escritório que já. Quando eu mudei para lá, mudei em 1996. Uhum. O escritório já operava há mais de 20 anos. Ele começou nos anos 70. Eu me lembro que eu conheci, era bem em frente ao cemitério lá, né? Tinha exatamente na Aachener Straße, se não me engano. Eu acho que O Melattengürtel. Isso. A gente mudou algumas vezes lá. Enquanto eu estava lá, mudamos 2 vezes. Uma vez. Né? Uma vez, Mas ele teve em alguns pontos da cidade. Uhum. Então, isso já demonstra também um pouco a visão que tinha os donos ali da Hering naquela época de criar essa operação tão cedo na Alemanha. Né? Então, e o Praion que era, acho que não sei se o Praion não sei se o Praion nasceu, acho que ele nasceu lá também em Düren. Uhum. Porque uma vez a Marta Maria estava num jardim de infância lá e tinha a Frau Antoni. A Frau Antoni fazia comida e tal, e ela adorava a comida da Frau Antoni. E um dia, conversando com a Frau Antoni, ela disse: o senhor é brasileiro, né? Ele disse: eu sabe que eu tenho um amigo de infância lá de Düren que mora lá no Brasil. Eu disse: mora onde? Mora em Blumenau. Eu digo: pois nós somos de Blumenau. Como é o nome do seu amigo? Kurt Praion. Eu digo: conheço muito. Antes de eu vir para cá, eu fui perguntar para ele se o que estavam me oferecendo era bom salário para trabalhar na Alemanha. Que bacana. Ótimo. Pois sabe que teve uma vez que a gente estava. O escritório da Hering era em Colônia, mas a gente morava em Riot, que é uma cidadezinha, uns 10 quilômetros, pouco menos até. E tinha um centro comercial ali perto da nossa casa, né? E teve um dia que a gente estava no centro comercial e uma senhora escutou a gente falar português e ela conhecia vocês. Ela foi uma surpresa assim enorme, até porque eu não estava junto naquele momento, mas ela conversou com a Helena, e a Helena estava com as crianças. Né? Deve ter achado a Helena parecida com a Ana Rosa? Possivelmente, talvez as duas, quando eram pequenas, quando era criancinha ali, 3, 4 anos, a gente não identificava, elas deitadas dormindo, a gente não sabia se era a Ana Rosa, se era a Helena, se era a prima. Tão parecidas que elas eram. Possivelmente tenha sido alguma coisa nesse sentido. Moreninha, então, cabelo preto. Tem essas coincidências que acontecem. O Charavó, né? Porque a dona Dolores era morena, assim. Isso. Foi uma mulher bonita também. Foi. Mas o que eu digo, o mundo é pequeno, né? A gente vai, de repente, eu estou em Paris, lá na Torre Eiffel, chega um cara e diz: o senhor podia me dizer se ali que é o Campo de Marte, não sei, porque eu sou brasileiro, não sou daqui. Você é brasileiro, né? Sou de Blumenau. Minha mulher é de Blumenau, diz ele. Era aquele cantor que morreu agora há pouco tempo aí, que era um tenor, que vivia na Alemanha também, né? Opa! Era casado com uma sobrinha por casamento da minha cunhada, da Silvia. Que bacana. Lá em plena Torre Eiffel, né? Vai encontrar. E assim vai, né? Eu estou lá em Nova York, fomos lá no Empire State Building, daqui a pouco eu escuto Pimpão! Tinha um cara que me viu lá de longe. A gente. E sobretudo eu sempre com o negócio da televisão, e presidente Palmeiras, e presidente do Itaçu, e chefe de gabinete do prefeito e tal. Eu fiquei muito conhecido, então muita gente que me conhece que eu não conheço. E às vezes, Pimpão, tudo bem? Quem é? Eu digo: não sei. Não sei. Isso acontece com frequência. E aí, voltando ali a Colônia, que também morasse lá um bom tempo, né? É uma cidade, talvez das cidades alemãs, a mais amigável aqui para quem é latino, né? Porque é uma cidade que tem algumas... Não sei, acho que mais que Colônia é Munique. Acho, né? Porque o Bávaro... tanto é que assim, era a cidade que tinha mais brasileiro morando era Munique, tinha 500 naquele tempo, né?
E o cônsul Galabra era um cônsul muito aberto, assim, fazia festa de carnaval em Rio, lá no Bayerishof, né? E dava uma passagem para a alemã que fosse vestida de baiana, uma mais bela fantasia, vinha para o carnaval do Rio de Janeiro, aquela coisa toda. Então era um sucesso. E o bávaro é mais abertão, assim, mais despojado, é mais tipo mais carioca, assim, né? Os outros são mais organizadinhos, o bávaro é mais esculhambadinho, mais carnavalesco que nem nós. Eu tive uma boa experiência. Mas eu adorava também Colônia, eu achei a cidade ótima. Carnaval também participei, fui uma vez naquele Lachender Sporthalle, que é assim, um dos dias do carnaval, não me lembro qual é que era. Eles começam, o carnaval deles começa dia 11 de novembro, às 11 horas e 11 minutos, né? Aí abre, aí eles vão ter aquelas sessões carnavalescas nos clubes, que vão tendo assim, todo fim de semana tem e tal, e fazem discurso com crítica ao governo, à política, enfim, as coisas do país, e cantam e tocam música, né? Isso. E vai até o carnaval mesmo. E ali tem o carnaval das mulheres ainda. Tem, que elas cortam a gravata dos homens. Sim, o prefeito entrega a chave da cidade para a mulher que é presidente da Associação das Mulheres lá, e elas pintam e bordam, né? Exatamente. Uma vez eu vi um alemão chorando de alegria, disse, e a mulher, graças a Deus, ela tinha sumido desde o dia, agora apareceu de novo em casa. Não aconteceu nada com ela. Estava louco de contente, não aconteceu nada com a mulher dele. Eu lembro que a gente teve um carnaval que veio, eu lembro que veio o Ulrich Kuhn e mais alguém lá da Hering, e a gente tinha algum evento lá, e eles vieram de gravata, né? E uma senhora, quando ela queria porque queria cortar a gravata deles. Nós disse, olha, é melhor não. Não, elas fazem o que tem direito de fazer tudo, tiram o chapéu do guarda, fazem, né? Maior escolhambação. Tanto é que é engraçado isso, né? Porque quando chega no carnaval, as lojas botam um tapume nas vitrinas, né? Então os caras quebram tudo. É um movimento assim. Né? Por isso que no alemão... sentido do movimento, não que tenha um risco assim, de ser assaltado, coisa parecida, mas claro, é um movimento de massa. Mas o alemão, quando ele vem aqui no Brasil, ou ele volta correndo porque acha muito esculhambado, ou ele fica adorando porque é sempre carnaval aqui. Também. Porque no carnaval eles soltam os freios, né? Sem dúvida. Eu lembro que no escritório realmente a gente parava, não lembro se era na sexta-feira ou na quinta, e o pessoal já vinha fantasiado. Tinha uma vendedora nossa que era muito boa. O primeiro carnaval que ela passou conosco, ela veio fantasiada de vaca. Imaginou só? Mas aquilo foi uma diversão ali para todos. Né? Não, e o carnaval de Colônia é o de Colônia, o de Munique e o de Mainz, né? São três, são bem fortes. Né? Tem a Frankfurt, tem alguma coisa também, mas esses são os mais três fortes. Né? E os carros lá, quando passam na rua, distribuem bala para criançada. Cameli, e jogam aquela água de Colônia, né? Água de Colônia, de Colônia, Mas é engraçado porque também, na verdade, no fundo é uma marcha, né? Tudo tem tem os Rotfunk, o Blaufunk, né? Tudo vem que nem soldado marchando um atrás do outro. Exatamente. É um pouco aqui da tradição aqui do país mesmo, né? Que se reflete. E a música, a banda tocando na frente. E os carros alegóricos com crítica e tal, né? Político, muito político, né? Sempre tem o boneco lá não lembro, na época que estava lá, era do Gerhard Schröder. Ele estava sempre lá o que eu acho interessante assim, que aí tem, lá não é rei Raymond, que nem aqui, lá tem um tríduo, né? É o príncipe, o lavrador e a donzela. Aí a donzela eles botam um homem que é para garantir que seja donzela mesmo. São os três, né? O príncipe, Bauer e Jungfrau. Então tenho boas referências. Na época que eu morava lá ainda, o Berlim não era, a Alemanha já estava unificada, mas Berlim ainda não era a capital, era Bonn ainda, né? Então tinha a embaixada do Brasil era em Bonn e tinha em Colônia o setor comercial. Então eu fui aquela embaixador mesmo em Colônia. O embaixador meu morava ali em Lindenthal. Morava ali. Porque Bonn era uma cidade mesmo, colarinho branco só mesmo, né? Residencial. Tinha, mas... Tanto é que na embaixada eu nunca fui, mas no consulado, no setor comercial em Colônia, que está bem no centro da cidade, naquela região lá de pedestres, fui algumas vezes. Colônia é uma cidade
tinha cerca de 700 mil, acho que eu morava lá, tem 1 milhão, por assim, né? Então não era uma cidade grande demais, não era pequena demais, né? Tinha as vantagens da cidade pequena e as vantagens da cidade grande. Isso. Era a cidade, né? Proximidade aqui de centros maiores, né? Então, de carro para Bruxelas, e Bonn eu ia quase todo dia, porque era jornalista, né? Então ia entrevista coletiva à imprensa, tal, de política, eu ia praticamente todo dia. Mas eram 28 quilômetros também, e foi a primeira autoestrada que o Hitler construiu, foi aquela. Bonn, Colônia Bonn. Né? E virou cidade, capital, porque o Adenauer, ele era de Colônia. Para não botar na cidade dele, que ficava chato, ele botou em Bonn com o argumento que seria mais fácil depois voltar para Berlim, né? Mas depois, quando houver a oportunidade, volta para Berlim. Foi o que aconteceu. Que foi que se concretizou. Né? Aliás, eu lembro, o escritório do edifício da Deutsche Welle era bem no centrão de Colônia. Era uma referência. Em frente à ópera de Colônia. Né? Isso mesmo. Ali também teve um dia que pediu informação indo para a Deutsche Welle, e aí em frente à ópera parou para pedir informação. Eu disse, olha, meu amigo, eu sou brasileiro e tal. Também sou brasileiro. Sou de onde? Sou de Blumenau. Eu também sou de Blumenau. Era aqui da família que... agora até esqueci o nome da minha família, que era ligada aqui a essa nossa empresa têxtil aqui, que faz a gases, aquela coisa toda. Crema? Da Crema. Tá. Era um dos sócios que era diretor, e o filho daquele vivia na Alemanha. Né? Vem pedir informação, né? Eu até agora me lembrei de uma outra situação, que eu estava também numa loja em Colônia, e aí vi uma pessoa, ficava olhando para mim, assim, aí era um ex-colega da universidade que estava trabalhando na WEG, que a WEG tinha uma operação, eles têm até hoje, não me lembro o nome da cidade agora, mas era uns 30, 40 quilômetros de Colônia. Nos encontramos lá, não sei se era na Karstadt ou na Kaufmann, numa loja. Aí começamos, e aí depois fomos visitar ele nos visitou também. Isso é uma alegria quando a gente encontra outro brasileiro, né? Porque tem pouco. Tem pouco. Aí um ajuda o outro. As minorias são sempre unidas, né? Minorias são sempre unidas. Vamos fazer pausa para rodar os comerciais e já a gente volta com o quarto e último bloco do nosso Mesa de Bar de hoje. Vamos falar um pouco sobre a chefia de gabinete da reitora da Universidade Regional de Blumenau.